Fala aí, torcedor do Timão, começando mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. Pessoal, bora ver o que o Augusto Melo falou aí, depois da votação para o impeachment, né, dele aí no Corinthians. Galera, será que ele vai ficar no Timão, hein? Teve a votação hoje e daqui a pouco vocês vão saber o resultado aí, se ele vai ficar ou não no Timão, né? Ele saiu às pressas aí, lá do Parque São Jorge, né, pessoal? Teve muita confusão e vamos ver nesse vídeo aqui tudo o que aconteceu. Eu vou mostrar também aqui a fala que ele falou aí nesse momento. Ele deu uma dura crítica aí no Romeu Thomas Jr. Enfim, bora ver o que ele falou aí, o presidente Augusto Melo, que vem vivendo um momento terrível no Corinthians, né? Agora, sem mais delongas, pessoal, bora que ver o que ele falou. Nada, pelo menos por enquanto, Benji. Olha só, ao vivo, hein? O Arena SBT ao vivo, aquela movimentação é do presidente Augusto Melo. Não sei se o Fabiano Biancato, nosso repórter cinematográfico, se a gente tem condição técnica da gente chegar no presidente Augusto Melo. Ele está por ali e a gente pode fazer o registro da saída do presidente Alvinegro aqui da reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians. A gente está entrando aqui, fazendo o caminho ao vivo no Arena SBT, direto do Parque São Jorge. Nós vamos entrar ali na confusão, na muvuca, para ouvir o presidente corintiano Augusto Melo. Vamos ouvir. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians tá nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi por uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não dei direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir um conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir um conselho. Presidente Augusto Melo sendo nesse momento retirado aqui do local pelos seguranças, mas nós conseguimos fazer o registro da saída do presidente corintiano aqui da sala de reunião do Conselho Deliberativo do Parque São Jorge. Ainda muita confusão, né? Como a gente está mostrando, ainda muita gente tentando falar com o presidente Augusto Melo e muitos seguranças fazendo aqui o trabalho para que não haja uma confusão maior, né? São mais, aqui nesse local do Parque São Jorge, são mais simpatizantes do presidente Augusto Melo do que opositores. Por isso, a pressão, os gritos de ordem contra o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomas Jr., ele está indo agora para o estacionamento aqui do Parque São Jorge, onde ele vai sair com o seu veículo da sede social do Esporte Clube Corinthians Paulista. E aqui a gente mostra um pouquinho da confusão, né? Um pouquinho da revolta dos conselheiros. Deixa eu ver se eu consigo aqui ouvir. Estamos ao vivo no Arena SBT. O que vocês podem dizer sobre aquilo que aconteceu hoje? Peraí, amigo, só cuidado para não falar palavrão, mas vocês podem dar um recado, pode falar o que vocês acham. Hoje foi afronta, foi a maior decepção na história do Corinthians. 126 conselheiros que não são corintianos. É isso que eu pergunto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só explicando. Não respeitam o Corinthians. Gente, não tem fundamento. Como é que você dá andamento numa coisa que a Polícia Civil não terminou o inquérito? Os caras são julgadores. Os caras não são corintianos de verdade. Hoje é uma decepção. Tá manchando a história do Corinthians. O Corinthians está perdendo a credibilidade. Qual a credibilidade do Corinthians hoje no mercado, gente? Pelo amor de Deus. Vamos acordar. Só explicando, então, foram 126 votos a favor da continuação da votação para o impeachment, que pode ser eventualmente marcado para a semana que vem. E essa é uma decepção grande da parte dos... Para nós que somos corintianos de verdade, é uma decepção. São 126 caras que não são corintianos, que pensam no mal do Corinthians. Essa é a revolta. A gente está registrando a revolta do torcedor corintiano, né? Alguns colegas desse torcedor mais exaltado retirando ele aqui do local. Como nós mostramos, o presidente acabou de descer ali para o estacionamento para pegar o seu veículo, para
poder deixar aqui a sede social do Parque São Jorge. Como ele disse na entrevista, o presidente Augusto Melo entende que esse é um problema pessoal entre ele e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que já também vai conversar com jornalistas sobre esse parecer. Bem, já a informação é essa: a votação para um eventual impeachment do presidente Augusto Melo irá acontecer numa data que será posteriormente divulgada, porque hoje ganhou pelo sim para a continuação do processo por 126 votos a 114. Foram 240 votos no total dos cerca de 300 conselheiros que tinham direito. Bem, já. Agora, ô Galvão, você está aí desde as 6 horas da tarde, teve a votação teria que começar às 19, são 20 para meia-noite, não aconteceu nada. Só teve confusão aí hoje, André Galvão. A única coisa que rolou foi briga, dedo na cara. À tarde também o Rubão tomou uma prensa lá dentro do Parque São Jorge, dos torcedores. Só teve confusão hoje, André? Só confusão, né? Desde o início, das primeiras horas da tarde que estivemos aqui presentes, uma guerra de narrativas muito grande, né? Então, pessoas ao lado, evidentemente, do presidente Augusto Melo, outras ao lado do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e houve pressão de todos os lados, né? Primeiro, houve a tentativa de que a votação não acontecesse, né? Que hoje não pudesse haver a votação, até através de uma liminar na Justiça. A situação também tentou impedir essa votação hoje. A liminar foi indeferida e depois, através dessa outra votação para decidir se prosseguiria o processo de impeachment aqui dentro do Conselho Deliberativo. Os ânimos estão exaltados, claramente muito exaltados, dos dois lados. A torcida organizada se comportou de uma forma absolutamente democrática. Eles ficaram a uma certa distância aqui do Parque São Jorge, ruas isoladas no local. E a torcida organizada apenas se manifestou a favor do presidente Augusto Melo. Está muito claro, né, que as torcidas organizadas do Corinthians estão ao lado do presidente Augusto Melo, gritando não vai ter golpe. Até alguns gritos de ordem também contra o ex-presidente André Sanches, que é o principal nome do Grupo Renovação e Transparência, que comandou o Corinthians durante 16 anos e foi derrotado pelo atual presidente Augusto Melo na última eleição. Então, esse é o clima e vai continuar, bem já. Ô André, e você não consegue aí, tá difícil aí acessar pessoas pra gente ouvir, conselheiros que são a favor, que são contrários, o Romeu Tuma Júnior, o presidente do conselho, o Augusto já foi embora. Conseguimos aí ouvir palavras de quem está envolvido aí ou não, André? Com certeza, já a gente vai ter o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Ele já prometeu que vai atender os jornalistas. Eu preciso sair nesse momento aqui do local onde eu estou posicionado, porque os carros começam a deixar o estacionamento aqui da sede social do Parque São Jorge. Então, para a gente poder liberar a passagem, tudo ao vivo, Arena SBT em cima do lance, e a gente está acompanhando aqui essa segunda-feira tumultuada no Corinthians, e vamos continuar por aqui chamando por novidades. Bem já. Então, André, a prioridade é sua aí, tendo aí os convidados aí, você chama a gente aqui. Agora, o Emerson Sheik, eu vou te falar, você jogou no Corinthians, você é ídolo da torcida do Corinthians, você está na história do Corinthians. E eu vou falar para você porque de bastidor de Corinthians eu acho que eu conheço um pouco, porque eu cheguei a ser conselheiro do Corinthians e há exatos 20 anos atrás eu participei da votação que foi polêmica, cheia de confusão, de briga, de porrada, que foi a da MSI, né? E exatamente 20 anos depois, eu falo para você que o Corinthians piorou. Não é que o Corinthians estagnou, evoluiu um pouquinho, não, o Corinthians piorou. O nível dos bastidores do Corinthians é péssimo. É péssimo. Então, quando eu ouço falar, não, mas olha, o Corinthians é uma empresa que fatura R$1 bilhão. Olha quem fatura R$1 bilhão. Isso que a gente viu hoje é uma vergonha. Isso é uma pouca vergonha, Emerson Sheik. E eu concordo. Boa noite, Narigudo. Boa noite a todo mundo. Espero que a torcida do Corinthians não vai ter, mas que tenha uma noite tranquila.
como corintiano e por ter uma história linda dentro da instituição, isso me deixa extremamente triste. Início de temporada, na sede do clube, carro de polícia, confusão, dedo na cara, impeachment de presidente. Ou seja, não sei por que chegou a esse caos, ou sabemos, mas talvez seja difícil também explicar essa confusão toda, que não vem só de hoje, isso já tem muito tempo e talvez a bomba explodiu agora. Mas é muito triste o sentimento do torcedor, que acabou ali por momentos se emocionando, deixa todos nós que amamos o clube emocionados também. É uma pena que o Corinthians não tenha pessoas sérias, capacitadas para gerir esse clube e para levar novamente o Corinthians ao topo, como nós. E para quem estiver ouvindo a gente aí, como nós, eu e muitos outros atletas, colocamos o Corinthians um dia. Então, eu, como corintiano, ex-atleta do clube e que tenho uma história enorme dentro do clube, espero que vocês tomem muita, mas muita vergonha na cara, que tem 35 milhões de pessoas sofrendo pela incompetência de todos vocês. Olha, hoje, mano, perguntaram assim pra mim, você é a favor ou contra o impeachment? Eu falei, olha, eu não sou nem a favor nem contra. Eu tenho que esperar. Se aparecer alguma coisa concreta, ó, tá aqui. Então, amigo, PT, saudações. Não tô nem aí. Mas precisa ter alguma coisa. Você, para ter um impeachment, você precisa provar. Só do final do inquérito. Precisa saber, ó, o que tem. Se não é motivo. Então, cara, eu não sou nem contra nem a favor. Agora, eu preciso ver o que vai acontecer. O que me chama muita atenção também é o apetite. É a velocidade que eles querem tirar o Augusto. Porque o Duílio fez o que fez no Corinthians. O Duílio fez o que fez no Corinthians, não aconteceu nada. Ainda aprovaram as contas do cara, que é a vergonha. Agora, o Augusto entrou num dia, parece que no dia seguinte já queriam tirar ele. E eu não tô defendendo, hein, mano? Apareceu alguma coisa, tá aprovado, velho, um abraço. Então, ô Benja, antes de mais nada, boa noite pra você, boa noite a todos. Então você é contra o impeachment, você é contra. Porque se a votação é hoje, se é a favor ou contra, não existe nada incriminando o cara. A conclusão do inquérito policial não está explícita, não terminou. A Polícia Civil ainda está apurando o que aconteceu. A votação sendo hoje, você tem que falar, eu sou contra. Não existe nada para incriminá-lo. E digo mais, Mauro, um inquérito policial mesmo concluído, ele também não condena ninguém. Porque o inquérito policial concluído, ele vai virar um processo. A Polícia Civil encaminha esse processo aí, o inquérito para promotoria pública, no caso é o Ministério Público. O Ministério Público, achando pertinente, ele abre um processo judicial e o cara vai poder se defender ali dentro. O cara, na última instância, foi condenado, perdeu ali trânsito de julgado, não tem mais o que fazer, ali sim é um condenado. Numa conclusão de inquérito, Benjamin, mesmo que aponte algum culpado, não condena o cara ainda. Então, nesse ponto, Benja, repito, para mim, o que está acontecendo aí sim é tentativa de golpe. Concordo com você, a velocidade com que o Conselho está tentando tirar o Augusto e tumultuar a administração do cara agora é vergonhoso. O Duílio fez o que fez, inclusive assinando com uma empresa que estava sediada num terreno baldio, ninguém falou nada. Ninguém do Conselho se pronunciou. O Duílio, ele passou por cima do compliance do Corinthians, ele recusou a determinação ali, a recomendação. Ele, hein? Exato. A recomendação do seu departamento jurídico falando não assina, ele quis assinar. A empresa deu calote no Corinthians, o Corinthians ficou com essa trolha para resolver e ninguém do Conselho foi lá colocar o dedo na cara do Duílio pedindo impeachment. Não, ainda aprovaram as contas. Exato, esse ano, inclusive, porque o Tuma, que é o presidente do CORE, que é o Conselho de Orientação, ele falou, eu não estava lá quando o Duílio fez isso, mas ele estava, porque o CORE já estava constituído esse ano, em fevereiro, quando eles aprovaram as contas do Duílio. O próprio Andrés, Benjamin, ele falou, eu mereci o impeachment porque eu assinei um contrato profissional com um jogador de 27 anos para o Sub-23 e ninguém fez nada. Palavras do Andrés. Então não fui eu quem falou. Então cadê o Conselho? Vocês, nobres conselheiros omissos e oportunistas, para cobrar Duílio, para cobrar Andrés Sanches,
Aí vocês não cobraram. Agora com o Augusto, que vocês perderam na urna e não aceitaram até agora a derrota, vocês estão querendo causar esse salseiro. Repito, Benja, desculpa, não tenho dirigente de estimação. Sou corintiano, não tenho dirigente de estimação. A partir do momento que aparecer alguma coisa incriminando o Augusto Melo, ele que responda, se possível, até criminalmente. Se aparecer alguma coisa contra ele, até agora não tem. Renata Saporito, por que você acha que tem essa velocidade, esse apetite para tirar o Augusto tão rápido? Boa noite, Benja. Boa noite a todos. Cara, caso de polícia, né? Muita coisa envolvida. Ontem apareceu no Fantástico, hein? Existe uma investigação em andamento, a gente não pode esquecer disso nunca, ela ainda não acabou, então fica até complicado a gente falar qualquer coisa, ninguém sabe ainda o que vai acontecer, mas muita coisa deve acontecer. Agora, a não aceitação dessa troca de gestão é uma coisa que impressiona, né? Desde que o Augusto assumiu, ele não teve um dia de paz. Né? E olha que, assim, por tudo que o Corinthians viveu no passado, a luta para não cair, a maneira como a equipe em campo conseguiu se blindar, chama muito a atenção também. Mas ele, enquanto não tirarem, acho que não vai ter sossego, né? Mas tem muita coisa também que chama a atenção, né? O dono da Baidbet falou que não tinha intermediário. O Augusto deu uma entrevista para mim e falou que tinha intermediário. Tem coisa errada. O delegado ontem foi lá no Fantástico, falou que as 3 empresas da comissão lá estão ligadas ao crime organizado. Quem foi o delegado, não fui eu. Sim, claro. Né? A patrocinadora vai embora do dia para noite. Por que o Corinthians não executou o contrato? Se está com a razão também. Então tem muita coisa que está estranha. Mas vamos voltar lá para o Parque São Jorge, que nós estamos ao vivo lá, naquela confusão toda lá. Vamos chamar o André Galvão. O André Galvão, né? Segunda-feira, ele achou que ia estar no estádio, fez algum jogo legal, pá. Tá lá, ó. Tá lá, no meio do caldeirão. Mas o que viaja esse aí também? Cadê o André Galvão? André Galvão? Que viagem, hein? Que ele tem de milha, velho. Você tá louco. Fala, André. A gente viaja para todos os lugares onde a notícia está, meu caro Emerson Sheik. É o seguinte, ó. Agora há pouco nós tivemos aqui a saída do vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça. Esse é um vice-presidente declaradamente a favor do impeachment, né? Ele está ao lado do presidente do Conselho Deliberativo do clube, o Romeu Tuma Júnior. Ele saiu aqui absolutamente cercado pelos torcedores, como nós mostramos ao vivo no Arena SBT, a grande maioria que está presente nesse local é a favor da permanência do presidente Augusto Melo. Fala, Benja. André, desculpa, como é que é o nome dele? Armando, como que é? Armando Mendonça. Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. O Armando Mendonça é vice-presidente do Corinthians. E ele é a favor do impeachment? Sim. É a favor do impeachment. Tá armando alguma coisa. Está ao lado do Romeu Tuma Júnior. Mas ele é presidente do Conselho Deliberativo, né? Não, ele é vice-presidente mesmo? E tá a favor do impeachment? A favor. Ai, meu Deus do céu, velho. Nós vamos virar motivo de piada. Eleito. E tem mais um detalhe, muita gente pode pensar, mas é o vice-presidente que vai assumir, de repente, a presidência em caso de queda do Augusto. Não. Quem assumirá em caso de queda do presidente Augusto Melo vai ser o Osmar Stabile. Exatamente, o primeiro vice-presidente do Corinthians é quem assume pelo estatuto. Então, o Armando Mendonça não assumiria em caso de afastamento do presidente, mas ele está a favor do impeachment, por isso ele tomou uma pressão muito grande aqui por parte dos torcedores que estão presentes, que continuam por aqui, aguardando a passagem de principalmente 2 figuras da política alvinegra. Eles esperam a passagem do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que foi quem, olha só, estou vendo aqui uma situação agora de movimentação, a um princípio de tumulto, policiais do batalhão de choque estão se posicionando. A gente para o que a gente está falando na hora porque a gente percebe que pode acontecer alguma coisa. Mas pelo jeito está controlado. Qualquer coisa a gente volta. Mas eu dizia o seguinte, que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, inimigo declarado do presidente Augusto Melo, que acabou de declarar, inclusive, isso pra gente, ao vivo no Arena SBT, ele ainda não passou por aqui. Justamente porque ele está aguardando que essa área seja um pouco mais esvaziada, para ele ter segurança para circular dentro do Parque São Jorge.
E outra figura muito aguardada aqui pelos torcedores é do Rubens Gomes, né? Ele que era o braço direito do Augusto Melo no início da gestão. Ele era o diretor de futebol do Corinthians e depois que ele deixou o cargo, ele passou a trabalhar também a favor do impeachment do presidente Augusto Melo. Você já disse, né, Beija, no comecinho do programa, alguns torcedores já cobraram o Rubão aqui na entrada do Parque São Jorge, antes da reunião, e seguem aguardando por aqui. Então são as figuras mais esperadas nesse momento, e a polícia tá de olho em tudo, e nós também do Arena SBT de olho em tudo por aqui, Benja. Galera, e o Conselho do Corinthians suspendeu a votação de impeachment aí contra o Augusto Melo. Vamos entender um pouco sobre essa informação, né, que saiu agora há pouco, 11h38 da noite. A reunião começou às 6h30 da noite, cara, e se estendeu até quase meia-noite, e no fim não foi votado se ele vai permanecer ou não, né? Teve apenas uma votação que decidiu se vai ter o impeachment ou não. E essa votação foi vencido aí o lado que quer a continuação do impeachment. Se tivesse vencido aí o lado que não quer, aí não teria mais o impeachment, mas vai ter, só foi remarcada, né? A reunião do Conselho Deliberativo do Timão, que votará o impeachment do presidente Augusto Melo, foi suspensa depois de 5h30 e uma votação prévia pela admissibilidade do pedido. Os conselheiros do Parque São Jorge optaram por encerrar o encontro e remarcá-lo para outra data. Agora fica a questão, quando vai ser a votação? Tem essa parte aí, né? Na prática, Augusto Melo segue na presidência do Corinthians, porém, ainda correndo o risco de ser afastado do cargo por suspeita de irregularidades no contrato de patrocínio com a ex-patrocinadora, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao Estatuto do Clube, dia agitado no Parque São Jorge. Como era já de se esperar, né? Teve muita movimentação lá de polícia, né? Teve até confusão também. O Rubão aí foi muito criticado aí pelos torcedores. Ele que nas redes sociais aí provocou a torcida, né? A maior torcida do Corinthians, o Gaviões. E aí lá na hora os torcedores foram pra cima dele, só que ele tava com segurança, né? Aí fica a questão, o cara na internet é brabão, chega pessoalmente o cara tem segurança. Dá pra acreditar? E aconteceu. Como já havia ocorrido em dezembro, a votação acabou cancelada, né? As torcidas organizadas marcaram presença na entrada do clube para fazer pressão nos conselheiros. O grupo é contrário ao impeachment e, portanto, apoia Augusto Melo. Todas as torcidas querem a permanência dele, seja Gaviões da Fiel, Estopim, Camisa 12, todas querem a permanência do Augusto Melo. Eles entendem que o cara tá fazendo um bom trabalho, né? E ele não tá errado, o cara tá fazendo um bom trabalho mesmo, pagando salário em dia. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? A votação vai continuar. Só tem que saber agora qual é o dia que vai acontecer. E aí vamos ver de verdade se o Augusto Melo vai ficar no Corinthians ou ele vai ser afastado aí, né? Caso ele perca o impeachment aí, né? A votação, ele vai ser afastado por 60 dias até os conselheiros, os sócios do clube votar. Nessa votação aí vai ser decidido mesmo se ele vai sair permanentemente ou não. Se ele ganhar, ele volta. E é aí que vem a grande notícia, né? Os conselheiros aí sociais do clube foram quem elegeu Augusto Melo. Então a chance dele voltar aí para a presidência é muito grande. Então vamos ver o que vai acontecer. Não adianta ficar pensando na frente. Agora tem que ver qual vai ser o dia que vai ser colocada a nova data para a votação do impeachment, né? Comenta aqui se você acha que o Augusto Melo tem que deixar o Corinthians ou não. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.